Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 5 leituras do mês de agosto. Embora agosto tenha sido um mês que eu tenha tido mais tempo pra ler, porque eu tirei umas semanas de repouso e tudo mais, eu acabei lendo menos do que eu tô acostumada, porque eu não tava com muita cabeça pra isso. Ainda assim, eu consegui ler 5 livros e eu vim falar de cada um deles hoje pra vocês. Minha primeira leitura de agosto foi uma que, na verdade, eu comecei no finalzinho de julho e aí praticamente metade do livro eu li nos primeiros dias de agosto. E foi A Estrela Mais Brilhante do Céu, da Marian Keyes, que já tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Esse daqui é um dos livros únicos, né, da Marian Keyes, e a gente vai conhecer a história de 4 ou 5 personagens diferentes. Todas essas personagens, elas moram em uma mesma casa que foi transformada em um pequeno prédio de apartamentos. Então cada uma das personagens mora num apartamento de um diferente andar, e essa é a conexão na inicial entre elas. Às vezes a gente tem uma maior interação entre as personagens, mas de modo geral o que a gente tem são histórias independentes acontecendo ali paralelamente umas às outras. Um dos pontos mais interessantes dessa leitura pra mim foi a narrativa, né, dessa história, porque ela é feita pela voz, né, de um espírito que a gente não sabe inicialmente o que é esse espírito, apenas fica ali indicado pra gente que esse espírito tem uma função a cumprir, e conforme a leitura vai passando a gente vai entendendo, né, um pouco melhor. E como eu falei, esse foi um dos pontos de maior destaque pra mim, tanto pelo ponto mágico que isso dá ali pra trama, quanto pela própria revelação em si, né, dessa voz. Eu acho que o tom que trouxe aqui pra história foi um tom muito bonito, foi assim que deu aquele quentinho no coração ao longo da leitura e acabou aliviando um pouco do peso que essa leitura traz, porque pra mim também foi um dos livros mais pesados da Marian Keyes. Eu acho que ele trata de assuntos muito delicados e a maneira de como isso é feita causa na gente muita angústia, especialmente porque coloca a gente em situações de impotência, exatamente como as personagens também estão. São várias situações, né, não é apenas uma situação a qual eu tô me referindo, em que a gente sente essa questão da impotência das personagens e a gente fica muito angustiado com isso. Tem alguns acontecimentos aqui que são bastante tristes, então eu acho que a Marian Keyes soube dosar muito bem as histórias que ela precisava contar, porque é necessário, né, que ela traga as situações que ela traz aqui pra gente poder refletir sobre isso e tudo mais. Mas ela fez isso então com esse toque de leveza, contrapondo, né, com acontecimentos que são leves, que são divertidos, que são muito bonitos. Então, enfim, foi uma leitura que eu me apaixonei. A segunda e a terceira leituras que eu fiz do mês foram de livros então que pertencem a uma série que é a trilogia de Datarium, da Graciele Ruiz. Então, O Senhor da Luz é o primeiro livro dessa série, Arqueira do Vento é o segundo livro, e já tem então um vídeo resenha sobre os dois aqui no canal. Nessa saga, a gente vai conhecer então a história de Datarium, que é um planeta dividido por 9 continentes que são habitados então por clãs que vão ter então dons diferentes, poderes diferentes. Acontece que há alguns anos o mago mais poderoso, né, de Datarium morreu, e com isso toda a energia que ele tinha colocou o planeta em desequilíbrio, e agora o planeta está sofrendo com isso. Só que antes de morrer ele colocou a energia que é capaz de restaurar esse equilíbrio dentro de uma caixa, e para essa caixa ser aberta precisam ser reunidas 5 chaves que vão pertencer então a pessoas de clãs diferentes. A protagonista aqui, quando a história começa, ela recebe a chave do avô dela, que acabou de falecer e que era então um guardião dessas chaves, e ela vai ter que sair então em busca das demais chaves para poder reunir e salvar ali o planeta. O que eu mais gostei da história então é que não só a gente tem um detalhamento muito bom desse universo, então essa construção de mundo, né, que a Graciele Ruiz criou aqui, como tudo isso é feito através de uma narrativa que é bastante fluida e que é cheia de acontecimentos. Então esse é um livro em que a gente tem ação após ação, e isso dá um ritmo muito legal pra narrativa. Sem contar também que ela faz com que a gente se afeiçoe, né, aos personagens, e ela coloca também muitos acontecimentos então que vão fazer a gente sofrer, que vão fazer a gente torcer pelos próximos pontos, enfim. Especialmente o segundo livro, ele termina num ponto acho que muito crucial ali da narrativa e já deixa então a gente nesse cliffhanger, nessa sensação para a próxima leitura. Minha penúltima leitura do mês foi de um livro de uma série que eu adoro e foi também um dos melhores livros lidos no mês, e foi o Assédio, do Joe Nesbo, que é o 11º volume da série Harry Hole.
Essa série, como sempre perguntam, pode ser lida de maneira independente, porque cada um dos livros vai narrar um caso diferente. Acontece que, como eles fazem parte, né, de uma mesma série, então é o mesmo universo de personagens, a gente vai ter sim alguns acontecimentos que são encadeados de acordo com as leituras. Então o ideal é que, se você puder, você leia os livros em ordem para você não perder, né, essa sequência de eventos. Até porque, por exemplo, nesse caso, a gente tem coisas que dependem do livro anterior. Então se você não leu, você vai entender o livro, mas não vai sentir com o mesmo impacto do que se você tivesse lido. Aqui nesse livro, o caso se desenvolve ao redor então de duas mulheres que são assassinadas após terem marcado os encontros no Tinder. E além disso, essas mulheres também são encontradas com marcas um tanto quanto peculiares de mordida. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é o fato de que ele tem muitas referências extremamente atuais. Sem contar que o caso é extremamente bem desenvolvido, assim como todos os outros livros que eu já li, né, do John Nesbo. Eu acho incrível como ele tem esse domínio narrativo. Nada do que ele cita nos livros é aleatório, é em vão. Tudo aquilo tá encadeado de alguma maneira e às vezes ele faz uma coisa que parece um detalhe lá no começo do livro e é só lá na frente que você vai entender como que aquilo se encaixa no todo. Sem contar também que ele tem uma profundidade muito grande pra desenvolver as personagens e os casos, né, como um todo. O caso é sempre muito complexo, é muito rico, tem muitas variáveis ali. As personagens, como eu disse, elas são desenvolvidas também de uma maneira, acho que muito palpável. Eu gosto muito, né, de ver essas complexidades também em cada uma delas. E o John Nesbo também, ele tem uma escrita que eu acho que ela varia muito de tons. Então tem momentos em que ele consegue colocar muito bem a questão do horror, a questão às vezes até do asco. Então tem cenas que ele descreve que causam aquela sensação do thriller em você, tanto da apreensão quanto a sensação às vezes de nojo, de terror, enfim, o horror tá muito presente aqui. Ao mesmo tempo ele também tem momentos em que ele tem um humor muito pontual, muito ácido, e eu gosto muito, né, desse humor dele. Então, enfim, o John Nesbo pra mim é um dos melhores autores de thrillers policiais, adoro essa série e recomendo demais os livros pra vocês. E a minha última leitura do mês foi então A Duquesa Feia, que é o terceiro livro que a editora Arqueiro publica da série Contos de Fadas da Eloisa James. Em cada um dos livros dessa série, a gente vai ter um conto de fadas sendo recriado pela autora. No caso, os livros não têm conexão entre si, aqui eles são totalmente desconexos, então dá pra você ler na ordem que você quiser. E aqui a gente vai ter então a releitura de O Patinho Feio. No caso, então, aqui a protagonista é aquela dama que não vai se enquadrar nos padrões de beleza ali da época, e ela é protegida, né, de um duque. No caso, então, ela cresceu, né, na casa desse duque e é extremamente amiga do filho desse duque. Acontece que o duque não soube cuidar muito bem das finanças dele, perdeu todo o dinheiro e acabou colocando a mão no dote ali da protagonista pra poder então pagar as próprias dívidas. E pra ninguém descobrir o que ele fez, ele tá querendo que então que o filho se case, né, com ela pra poder se apropriar do dote dela. O filho não quer se casar porque, enfim, é a melhor amiga dele e ele não quer fazer isso com ela, mas ele acaba se vendo sem opção, entra na farsa do pai e a protagonista e todo mundo ao redor acaba realmente acreditando que ele quer se casar com ela porque ele tá apaixonado por ela. Eu sei que falando assim, né, parece que eu tô contando metade do livro, mas na verdade tudo isso acontece logo nas primeiras páginas. E eu fiquei com aquela sensação de, gente, o que mais vai acontecer? Porque na minha cabeça a história toda ia se passar nessa coisa, né, dela tá sendo enganada ali, não é, pra se casar, dele descobrir que se apaixona por ela, de repente a farsa acontecer e aí a gente fica naquela coisa, né, deles estarem brigados até tudo dar certo. Então pra mim era essa a trama do livro e eu me surpreendi porque, na verdade, não. Acontece um monte de coisa que eu nem imaginava. E eu acho que foi esse, então, um dos pontos que mais me surpreendeu na leitura. A Eloisa James, ela tem uma narrativa que é muito fluida, que é muito rápida, e isso, então, combinado a essa sucessão de eventos, faz com que a leitura seja ainda mais rápida. Eu acho que sim, tem coisa que é contada, que a história, de certa forma, é contada de uma maneira um pouco acelerada demais, e aí quando chega mais pro final, a gente perde essa velocidade, as coisas se desaceleram, porque aí a gente fica mais voltado realmente ali no conflito do casal. Mas até isso acontecer, é uma coisa atrás da outra, e a gente tem um período enorme de tempo, um período cronológico, acho que de uns 7 anos acontecendo.
acontecendo. E nesse meio tempo, então, como eu disse, muita coisa acontece tanto com a protagonista quanto tanto com o protagonista. Outro ponto que eu gostei demais na leitura aqui é a gente ver esse empoderamento feminino que a Eloisa James dá ali para as personagens. Eu já tinha sentido isso, né, no outro livro, que é a releitura de A Cinderela, especialmente por causa da união entre as personagens, e aqui no caso a gente vai vendo pelos papéis que a protagonista, né, vai assumir. Acabam sendo atribuídos a elas funções que jamais seriam tomadas por mulheres naquela época, no período que ela vive. A gente tá falando do início de 1800, só homens exerciam aquelas funções que ela vai acabar exercendo, e eu achei isso o máximo nesse livro, sem contar que ela não tem aquele complexo da personagem que sabe que não é bonita e que é retraída. Não, ela é uma personagem assim com muita vida, é uma personagem com muita atitude, e mesmo que ela não se sinta, né, bonita, que ela não se enquadre no padrão, ela não se esconde, e eu achei isso muito legal no livro. Eu achei isso um diferencial das personagens. Contem pra mim o que vocês leram no mês de agosto e também o que vocês acharam das minhas leituras, caso vocês já tenham lido algum desses livros ou se vocês ficaram curiosos então pra ler algum deles. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.